Olá, vamos direto ao ponto hoje. Gênesis capítulo 33. É o grande reencontro, né? Jacó e Esaú, irmãos separados por mais de 20 anos de mágoa, de engano. A gente está usando aqui notas e comentários de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, para ajudar a gente a entender melhor essa história toda. Nossa missão aqui é desvendar essa reconciliação. Como é que Jacó se preparou? Por que Esaú reagiu daquele jeito, sabe? Tão inesperado. E o que isso tudo significou para Jacó, que agora era Israel, na volta dele para a Terra Prometida. Bora mergulhar nessa narrativa que é rica, mas, nossa, cheia de tensão. E a tensão é palpável mesmo. Jacó tinha acabado de sair daquela experiência, assim, transformadora em Peniel, onde ele lutou com um ser divino, teve o nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus. As notas até mencionam isso. Mas, mesmo com essa bênção toda, o medo de encarar o irmão que ele enganou lá atrás ainda é gigante. Ele não faz ideia do que esperar, então toma precauções, assim, extremas. Dá para imaginar o coração dele batendo forte, né? O texto diz que Jacó levanta os olhos e vê Esaú vindo. Isso. E não vem sozinho. Vem com 400 homens. 400. Soa quase como um pequeno exército, né? Como ele reage a essa demonstração de força toda? A reação de Jacó é puro cálculo, pura estratégia. Mostra o quanto ele temia pela vida dele e da família. Ele, na hora, divide todo mundo, esposas, filhos, servos, os rebanhos em grupos separados. Primeiro vem as servas e os filhos delas, depois Lia e seus filhos, e por último, bem lá atrás, na retaguarda, Raquel e José. Essa ordem não é por acaso, sabe? Não mesmo. Colocar Raquel e José, que eram os favoritos dele, por último, significa que eles estariam mais protegidos se o pior acontecesse lá na frente, certo? Exatamente. Mostra onde estava o coração de Jacó, mas também o tamanho do medo dele. Exato. É uma hierarquia de proteção baseada no afeto mesmo. As bíblias de estudo, elas apontam que isso revela tanto as prioridades dele quanto a profundidade da ansiedade. Ele está pensando em controle de danos, literalmente. E além dessa organização toda defensiva, Jacó faz algo pessoalmente muito forte. Ele vai na frente de todo mundo e se curva até o chão 7 vezes antes de chegar perto de Esaú. 7 vezes. 7 vezes. Isso é mais que respeito, parece, sei lá, uma submissão total. Sim, e esse gesto era culturalmente muito significativo no Antigo Oriente Médio. Se curvar assim várias vezes era um sinal claríssimo de vassalagem ou de um respeito imenso diante de alguém de status superior, tipo um rei ou, nesse caso, o irmão mais velho que ele tinha prejudicado. Mesmo depois da luta em Peniel e do nome novo, Jacó não confia só na proteção divina, não. Ele usa toda a diplomacia e a humildade humana que ele consegue juntar. Ele até chama Esaú de meu senhor várias vezes durante a conversa, né? E a si mesmo de servo. É uma performance completa de submissão. Uma performance necessária, pelo menos na visão dele. As notas explicam que essa linguagem e a prostração eram, assim, ferramentas diplomáticas comuns na época. Jacó está usando todos os recursos que tem, espirituais e terrenos, para tentar garantir um reencontro pacífico. Ele está claramente jogando dos dois lados, confiando em Deus, mas também fazendo a parte dele de forma muito pragmática. Então, o momento da verdade. Depois dessa tensão toda, da estratégia, das reverências, como é que Esaú responde? E aqui a história dá uma virada, assim, incrível. O texto diz que Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou ele, se lançou no pescoço dele e o beijou. E os dois choraram. Uau! Que reviravolta! Ninguém esperava isso. Uau mesmo. Totalmente inesperado, né? Especialmente considerando aquela tropa toda que Esaú trouxe. A reação dele parece completamente espontânea, genuína. Correr, abraçar, beijar. São ações que transmitem um perdão, assim, caloroso, imediato.
As Bíblias de estudo destacam como essa recepção é notável, um verdadeiro ato de graça, que contrasta totalmente com a ansiedade e os planos calculados de Jacó. Faz a gente pensar o que aconteceu com Esaú nesses 20 anos todos, né? Será que o tempo curou as feridas? Ou talvez ele sempre teve um lado mais generoso que a história inicial não mostrou tanto? Pois é, a narrativa não dá esses detalhes da vida de Esaú nesse período, o que só torna esse momento de graça ainda mais impactante, sabe? Ele simplesmente oferece o perdão, sem exigir nada em troca. É um ponto alto da narrativa, mostrando que a transformação e a graça podem vir de onde menos se espera. Depois desse abraço emocionante, Esaú percebe a família de Jacó ali e pergunta quem são eles. Jacó apresenta todo mundo, dizendo que são os filhos que Deus graciosamente concedeu ao seu servo. E aí, um por um, os grupos se aproximam e se curvam diante de Esaú, naquela mesma ordem cuidadosa que Jacó tinha planejado antes. Exato. Primeiro as servas e seus filhos, depois Lia e os dela, e por fim, José e Raquel. A formalidade, o respeito, tudo continua, mesmo depois do abraço. A conversa continua e Esaú pergunta sobre aquele comboio todo de presentes, as manadas de animais que Jacó tinha mandado na frente. Jacó explica que era para encontrar favor aos olhos de Esaú. Mas Esaú, de novo, surpreendentemente, diz: "Meu irmão, eu já tenho muito. Fica com o que é seu." E a reação de Jacó a essa recusa inicial é muito interessante. Ele insiste muito para que Esaú aceite o presente. Culturalmente, como as notas explicam, aceitar um presente desses era um sinal, assim, tangível de que a paz e a reconciliação eram reais, aceitas. Recusar podia significar que ainda tinha ressentimento, sabe? Ou que a paz não estava totalmente selada. Por isso Jacó pressiona tanto. É nesse momento que Jacó salta aquela frase famosa e um pouco enigmática. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus e você me acolheu tão bem. O que ele quis dizer com isso, afinal? É uma bajulação enorme ou tem algo mais profundo aí? É uma frase poderosa, né? E aberta a interpretações. As Bíblias de estudo sugerem algumas camadas de significado que provavelmente estão, assim, entrelaçadas. Por um lado, sim, pode ter um elemento de hipérbole diplomática, um exagero para agradar Esaú, para reforçar a reconciliação. Por outro lado, imagina um alívio imenso de Jacó. Nossa, devia ser enorme. Ele esperava a ira, talvez até a morte, e encontrou um abraço, aceitação. Ver essa graça inesperada no rosto do irmão pode ter sido, para ele, uma experiência genuinamente divina, sabe? Um reflexo da própria graça de Deus. E tem a conexão com Peniel também, né? Um lugar chamado Face de Deus. Exatamente. É quase impossível não conectar as duas coisas. Jacó tinha acabado de ver Deus face a face em Peniel e sobreviveu. Agora ele encontra essa graça salvadora no rosto do irmão. Então a frase pode ser essa mistura complexa. Um alívio pessoal profundo, uma linguagem diplomática habilidosa e, talvez, uma expressão teológica sincera reconhecendo a mão de Deus agindo através da atitude inesperada de Esaú. Não é só uma coisa, é Jacó sendo Jacó complexo, estratégico e, talvez agora, mais consciente da graça divina. Faz sentido. Ele está operando em todos os níveis ao mesmo tempo. E a insistência funciona, né? Funciona. O texto diz que Jacó insistiu tanto que Esaú finalmente aceitou o presente. Com isso, a reconciliação está formalmente selada, a paz está estabelecida, pelo menos por enquanto. Com a paz selada, Esaú faz uma proposta que parece lógica. Vamos seguir viagem juntos? Eu vou na frente. Ele até oferece deixar alguns dos homens dele para escoltar Jacó. Parece um gesto amigável, né? Parece. Mas Jacó, mais uma vez, mostra sua cautela. Ele recusa a oferta, mas de um jeito muito diplomático. Ele não diz, não, obrigado, prefiro ir sozinho. Ele usa uma desculpa. Diz que precisa ir devagar por causa das crianças e do gado que está amamentando, que não pode forçar o ritmo. Promete encontrar Esaú em de Seir, a terra de Esaú, mas no seu próprio tempo. Só que ele nunca vai para Seir, né? Não, como as notas apontam, essa foi uma resposta evasiva. Jacó segue em outra direção.
Isso levanta questões, claro. Será que ele ainda não confiava 100% em Esaú, apesar da reconciliação? Ou ele sabia que o destino dele era Canaã, a terra prometida, e não Seir, e precisava manter sua autonomia para seguir o chamado de Deus? Provavelmente uma mistura das duas coisas. Ele foi reconciliado, mas ainda mantém uma distância segura e segue o próprio plano dele. E assim os caminhos se separam. Esaú volta para Sair, lá na região de Edom, e Jacó segue para um lugar chamado Sucote. O nome é interessante, significa cabanas, Isso mesmo. porque o texto diz que ele construiu uma casa para si e cabanas para o gado ali. Parece que ele ficou um tempo em Sucote. Sim, ele se estabelece temporariamente ali, do lado leste do Rio Jordão, mas Sucote não é o destino final. Depois de um tempo, ele atravessa o Jordão e chega finalmente, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. A chegada a Siquém é um marco importantíssimo, Por quê? Por que Siquém é tão importante assim? porque Siquém está dentro de Canaã, a terra prometida. É o retorno efetivo à terra da aliança, à terra prometida a Abraão, a Isaque e agora a ele. Além disso, Siquém foi um dos primeiros lugares onde Abraão, o avô dele, parou e construiu um altar quando chegou a Canaã pela primeira vez. Chegar a Siquém é como fechar um ciclo e iniciar um novo capítulo na história da promessa. É um momento de grande significado teológico e narrativo. E chegando lá, Jacó não fica só de passagem. Ele faz algo bem concreto, compra um pedaço de terra. O texto diz que ele comprou o terreno onde armou sua tenda dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 quesitas, seja lá o que isso valia na época. Essa compra é fundamental. Não é só um negócio imobiliário, sabe? É um ato de fé e uma declaração de pertencimento. Assim como Abraão comprou a caverna de Macpela para ter um lugar de sepultamento na terra, Jacó agora compra um pedaço de chão em Siquém. Ele está fincando raízes, estabelecendo um direito legal sobre uma porção da terra prometida. Está mostrando que acredita na promessa de Deus de que aquela terra seria sua herança e de seus descendentes. As notas até mencionam a incerteza sobre o valor da quesita, mas o ato simbólico é muito claro. E para coroar essa chegada e esse estabelecimento todo, o capítulo termina com um ato de adoração. Jacó constrói um altar. Sim, ele ergue um altar e o chama de El Elohe Israel. Esse nome é a chave de tudo aqui. Significa Deus, o Deus de Israel. Olha que incrível! Ele usa um nome novo dele, Israel, o nome que Deus lhe deu. Ao fazer isso, ele está vinculando a nova identidade dele, a luta e a bênção diretamente ao Deus da aliança e consagrando aquele pedaço de terra a ele. É uma declaração pública, tipo, este Deus é o meu Deus, e eu sou Israel, e esta terra está sob o domínio dele. Exatamente. É um ato poderoso de fé e de reivindicação. Ele segue o padrão dos patriarcas como Abraão e Isaque, que também construíam altares em locais importantes para marcar a presença e a soberania de Deus. É a forma de Jacó dizer: cheguei, estou em casa, na terra da promessa, sob a proteção do meu Deus, o Deus de Israel. Um final muito forte para um capítulo que começou com tanto medo, né? Recapitulando então, a gente viu uma reconciliação surpreendente, quase milagrosa, entre Jacó e Esaú, onde a graça parece ter vencido o ressentimento de anos. Acompanhamos Jacó navegando essa situação toda com uma mistura fascinante de medo, estratégia cuidadosa, humildade diplomática e uma fé que vai se consolidando. Ele retorna à Terra Prometida, mas de forma calculada, e se estabelece em Siquém, comprando terra e construindo um altar que afirma a nova identidade dele, Israel, e a aliança com Deus. Ufa, quanta coisa num capítulo só. Muita coisa mesmo. Mostra um momento decisivo na resolução de um conflito familiar que definia a vida de Jacó e, ao mesmo tempo, impulsiona a história da promessa divina para a próxima fase, né? E pensando em tudo isso, fica uma reflexão interessante para quem nos ouve, não fica? Com certeza. Fica essa tensão fascinante entre a ação de Deus e a ação humana.
Por um lado, temos a graça inesperada de Esaú, a chegada segura a Canaã, que a gente pode ver como sinais da providência divina. Por outro lado, temos as estratégias meticulosas de Jacó, a diplomacia dele, a decisão de comprar a terra, a recusa em seguir Esaú. Como essas duas coisas, confiar em Deus e agir com inteligência ou até com astúcia, se encaixam na jornada da fé. Gênesis 33 não dá uma resposta simples, mas mostra as duas coisas acontecendo juntas, sabe? E talvez outra ponta solta para a gente pensar, apesar da reconciliação, Jacó e Esaú seguem caminhos separados. Essa separação, mesmo que tenha sido pacífica aqui, meio que planta semente para as histórias distintas e muitas vezes conflituosas dos descendentes deles, Israel e Edom. Será que essa tensão, mesmo resolvida ali na superfície, já apontava para desafios futuros na relação entre esses povos irmãos? É algo que a história bíblica vai explorar bastante mais adiante. Exato. A história resolve o conflito pessoal imediato, mas deixa a dinâmica entre os dois ramos da família em aberto, né? Prepara o terreno para o desenrolar futuro da história de Israel e seus vizinhos. São ecos que ressoam muito além deste capítulo aqui.